Bom dia a todos. Estamos iniciando aí mais um webinar aí da nossa série anual. Nesse tema de hoje, nós vamos abordar aqui umas boas práticas sobre a parte de distribuição de vapor na indústria. Então, isso aí é genérico, vamos dizer assim. Então, atende desde indústria de óleo de soja, indústria de bebidas, a indústria alimentícia, farmacêutica. As boas práticas nessas linhas de vapor são as mesmas. Existe uma pequena particularidade, obviamente, de uma indústria para outra, mas o principal, que é na parte de distribuição do vapor gerado, as boas práticas elas seguem a mesma linha de raciocínio. Hoje, apresentando, nós temos o nosso gerente regional de vendas, André Moura. Ele entrou para o nosso time relativamente recente, mas vem com uma grande experiência já nos sistemas de vapor. Ele vai seguir esse webinar, vai apresentar, e vocês podem aí tirar suas dúvidas no final do evento. Já peço, já oriento também que já mandem as dúvidas no chat durante a apresentação, e no final do evento a gente vai passar o chat e vai tirando dúvida de vocês. André, boa apresentação para ti. Obrigado, Rodrigo. Bom dia a todos. Veio meu slide, correto? Entendo que sim. Sim, tá certinho. Então, mais uma vez, bom dia, né? Só para dar um pouco de sistemática, como o Rodrigo comentou, vou fazer uma breve apresentação minha, né? Na sequência, uma introdução sobre nossa empresa, para dar um pouco de esclarecimento de quem nós somos. E aí, então, entraremos no assunto da distribuição de vapor. E, ao final, vamos reunir, né, todas as perguntas no decorrer da apresentação que vocês vão fazendo, e vamos fazer esses resumos de respostas, tá? E exatamente junto com o Rodrigo, que faz parte da nossa engenharia. Então, falando um pouco rapidamente sobre mim, esse sou eu, André Ricardo Costa Moura, né? Estou, como o Rodrigo comentou, recentemente ingressado no time da Bermo, né? Porém, venho com uma experiência razoável de 25 anos, né, no mundo do vapor. Sou formado em engenharia mecânica, tenho alguns cursos adicionais, como gestão de negócio, né, e também sou certificado no gerenciamento de energia, que é o SEM. Falando um pouco sobre a gente, né, sobre nossa empresa, nós fazemos parte, né, de um grupo alemão, que é da ARI Armaturen. E eu deixei essa imagem porque, desde o meu início profissional, eu me deparo com esse tipo de válvula, né, em toda a indústria. O meu expertise está aqui entre o norte e nordeste, mas confesso que faz mais de 20 anos que eu me deparo com algumas válvulas com esse símbolo aqui. Então, quando vocês estiverem aí na planta de vocês e verificarem esse símbolo, vocês estão exatamente com nossas válvulas, né, que já tem bastante tempo. Onde nós estamos, né? Em todo o mundo, o grupo Área Armaturen, né? No Brasil, nós somos a Bermo, né? Fazemos parte diretamente desse grupo, e podemos atendê-los de uma forma global, né? São mais de 18 filiais internacionais e mais de 70 parceiros internacionais, né? Os que estão em vermelho são exatamente estruturas diretas do grupo, tá? E os que estão em azul seriam exatamente nossos parceiros autorizados. E falando um pouco sobre a gente diretamente, nós estamos em Blumenau, né, nossa fábrica, tá? A nossa estrutura, essa é a nossa foto real, né, a atual, e nós temos aqui a parte interna, toda a parte de departamento de escritório, né, escritório de vendas, nossa engenharia também está aí, o Rodrigo está fazendo parte exatamente nesse prédio. Nós temos ao lado esquerdo a nossa unidade de fabril, né, onde aqui fazemos estruturas, né, sistemas de aquecimento, reduções de pressão, bombeamentos, né, também trocadores de calor, nós somos fabricantes de trocadores de calor, né? E nessa parte posterior ao escritório, nós temos todo o nosso estoque, onde fica armazenado exatamente as partes
as partes móveis, né? Nos casos, uma válvula inteira, filtro, retenção e etc., né? Então, esquerda, linha de montagem, aqui ao fundo o nosso estoque, né? E na frente a nossa parte administrativa. Então, no Brasil, nós estamos há 50 anos. Por isso que o grupo Ari Armaturen, ele decidiu manter o nome Bermo, já que é um nome, uma marca consolidada no Brasil. Tá? Mas o que vocês verem de Bermo, vocês estão vendo Ari Armaturen. E, de forma geral, né, de uma forma macro, aqui está a nossa presença, né, a nível nacional. Tecnicamente, é para ter mais uma filial azul aqui, né? Que eu estou aqui, resido em Pernambuco. Então, nós estamos aí em todo o Brasil atuando para atender vocês. E agora, entrando no assunto, né, sobre distribuição de vapor, nós decidimos, né, que existem duas vertentes que é bastante importante nós termos a atenção especial, né? Uma delas é o dimensionamento das tubulações. E o outro ponto é exatamente o layout, né? Como nós vamos dimensionar e distribuir, né, de forma física esse sistema, né? Obviamente, isso vai ter consequências em acessórios, né? E o grande X da questão é que a gente garanta que esse vapor, desde o seu início de geração até o ponto final de consumo, ele chegue o melhor possível, né? De forma limpa e seca, né? E a gente vai entender um pouco esse porquê. E falando um pouco sobre distribuição, essa imagem de forma muito simplória, né? Para a gente dar um pouco de contexto, que geralmente a casa de caldeiras, nós falamos de geração de vapor. E toda a distribuição é o quê? É todo o caminho que as tubulações de vapor elas vão ser seguidas até os nossos consumidores. Então, nós vamos focar estritamente hoje só na parte de distribuição, só o caminho que o vapor deverá seguir para que seja consumido de forma o mais eficiente possível nos nossos consumidores. Tá? Acredito que esse público hoje, possivelmente, ou tem alguma experiência, ou vive a respeito disso, ou pretende, a um futuro próximo, né, se envolver com o vapor e sua distribuição. Então, sobre o dimensionamento, o que é que a gente pode falar sobre isso? Hoje aqui a gente não temos tempo para entrar muito no detalhe, né? Essa parte numérica e de cálculos expressivos. Nós temos um treinamento mais amplo, que são os cursos de vapor, né? No qual o Rodrigo, que está conosco, ele é um pivô desses treinamentos, tá? E nesses treinamentos nós podemos discutir em detalhes, né? Na parte de comissionamento, cálculos e etc., sobre dimensão. E aí, quem tiver um pouco mais de interesse, pode depois perguntar no chat e a gente pode, em paralelo, ir tratando desses assuntos. Mas a gente pode comentar um pouco aqui sobre a seguinte situação. Nós temos sobre esse dimensionamento, né, das tubulações, nós temos a situação de superdimensionamento. O que André, significa isso, né? só um Oi, detalhe Rodrigo. aqui, falando dos cursos, nós fazemos cursos em company também, tá? São cursos de 2 Perfeito. dias completos. A gente está à disposição para se deslocar para o cliente e fazer curso em company ou fazer cursos localizados. Ó, eu tenho 3, 4 empresas parceiras, vão fazer um curso, a gente consegue fazer Muito isso, bem. tá? Perfeitamente. E aí, sim, mais uma vez, né, nos entramos mais no detalhe, que nós temos mais tempo para discutir cálculos, né, e também quem está sendo treinado sair com esse know-how de dimensionar tubulações e seus porquês, né? Por que diâmetro, por que não esse, por que aquele. E voltando aqui, né, sobre a questão do superdimensionamento de tubulações, é quando a gente está falando de algo que está excessivo, né? Então,
Quando a tubulação ela está superdimensionada, tecnicamente, o que é que vai acontecer? Eu vou ter, de forma mais, né, cara, as tubulações, né, como consequência também as válvulas e suas conexões. Então, se a tubulação está grande demais, a tendência é que eu tenha um custo excessivo de instalação inicial de um projeto, etc. Né? Obviamente, a parte física, né? Mas aí mão de obra também, né? Porque o instalador ele vai depender dos tamanhos, né? Também será mais caro. E aí também vem as situações, né? A tubulação é maior e aí os suportes serão que ser mais robustos, né? Para resistir mais pesos. Então também vai ser mais caro. E aí eu começo uma curva, né? Exponencial aí de incrementos de valores, tá? E aí também isolamento térmico, porque as tubulações vão ser maiores e eu preciso de isolamento, de mais massa de isolamento. Então, eu sigo aí nessa vertente. E outro ponto é o seguinte, em termos operacionais, né, se a tubulação ela também está muito grande, superdimensionada, a tendência é que eu tenha, por exemplo, uma velocidade de vapor muito baixa, né? E com isso eu vou ter uma perda de calor mais alta. Então, quer dizer, eu vou ter uma condensação excessiva, né? E aí você começa a ter esses detalhes aí de consequência, né? E aí com isso também eu preciso de purgadores maiores, né? Talvez até eu tenha problemas de umidade excessiva, principalmente nos pontos mais longínquos de consumo, tá? Onde tiver mais longe é onde eu vou ter mais dificuldade de consumir vapor. Então, fique atento a esses detalhes, tá? E se nós tivermos o inverso, né? Uma tubulação subdimensionada, quer dizer, a tubulação está com seu dimensional menor do que deveria, né? Então, o que acontece? Ela pode estar, né, mais baixa para o ponto de uso, né, mas ela pode prejudicar o desempenho. Por quê? Porque sub significa que eu estou menor, né? Dependendo da situação e do tipo de equipamento, eu posso ter problema de performance, né? E, e também, obviamente, ó, a consequência, eu não consigo escoar a quantidade exata de vapor necessária e a consequência vai ser uma queda de pressão. Então, por exemplo, eu estou aí distribuindo vapor a 10 bar, por exemplo, né? Mas a minha tubulação subdimensionada, e em algum momento, quando X equipamentos entram em processo, a minha pressão cai para 5, 6 bar. Isso é um detalhe que pode ser uma consequência de subdimensionamento. Obviamente tem que ser analisado, porque outro ponto é que às vezes eu estou tendo um conflito, né? Que é um ponto a gente tem que ter cuidado, que às vezes eu tenho uma alta demanda que pode estar passando do limite de distribuição, na verdade, de geração de vapor. Mas aqui vamos focar estritamente na tubulação. Né? Outro ponto também, né? Se eu estou precisando de mais vapor e se a minha velocidade, né, tende a ser muito alta, porque eu preciso escoar muita massa numa tubulação que está menor, né, sub, a tendência com essa velocidade maior eu ter risco de erosão, né, e golpes frequentes também de arito, né, ou também de ruído. Então, fiquem atentos a esses pontos, né, porque a velocidade aumentada também pode gerar esse tipo de situação. Então, ó, sobre a distribuição, né, falamos do superdimensionamento e suas consequências, falamos do subdimensionamento e suas consequências, porém também tem mais um ponto que nós temos que estar atentos, tá? O conceito, né, e a orientação de distribuir o vapor
é sempre em pressões mais altas, tá? A alta pressão que a gente fala é que eu distribua a pressão de geração da caldeira. Então, por exemplo, se eu distribuir o vapor a uma pressão mais alta do que eu precise consumir esse vapor em um equipamento, eu facilito exatamente o quê? Ó? Os meus dimensionamentos, né? Os diâmetros vão ser menores das tubulações e eu consigo otimizar custos, né? O que a gente estava conversando anteriormente. Exatamente de quem? Dos tubos, das conexões, dos revestimentos, né? Que seriam os isolamentos, dos custos de instalações, né? E, obviamente, também o quê? O sistema fica mais otimizado, né? Porque se ele está bem dimensionado, as superfícies também de perdas ficam mais bem dimensionadas. E aí, o recomendado é que a redução de pressão ela seja feita no ponto, né, mais próximo onde eu vou consumir esse vapor. Quer dizer, no meu equipamento. O mais próximo ao meu equipamento seria o ponto ideal de redução da pressão de vapor. Okay? Outro ponto também, né, outra questão é que as caldeiras elas são mais eficientes quando operam as pressões mais altas, principalmente as pressões nas quais elas foram dimensionadas. Né? Exemplo, eu tenho uma caldeira que foi dimensionada para trabalhar com 10 kg-força por centímetro quadrado. Não é muito indicado você estar trabalhando com 5, com 4, com 6, porque seguramente, obviamente isso aí caberia um outro webinar, né? Mas você teria algumas consequências, né, dentro da caldeira, no interior da caldeira, que vão exatamente impactar na nossa distribuição de vapor, né? Possivelmente com uma baixa qualidade de distribuição, porque a caldeira ela acaba trabalhando e acaba gerando arrastes, né? Que seriam particulado em excesso sendo distribuído na linha de distribuição. Agora imagine o que nós discutimos anteriormente. Se eu tiver com a linha subdimensionada de distribuição de vapor e mesmo assim eu ainda tiver arraste da caldeira, já imaginou o colapso? Porque eu vou ter uma velocidade alta e com muito particulado presente, a tendência é eu ter uma erosão, né, muito acentuada. E o oposto, eu ter uma linha superdimensionada, onde a tendência é eu ter uma velocidade muito baixa de vapor. E eu ainda ter arraste de particulado da caldeira nessa tubulação, eu vou contribuir com um excesso, né, adicional de condensação. Então, assim, eu posso estar sobrecarregando as drenagens, né, de distribuição de vapor, a depender do seu tamanho, né, não podendo ser atendida e gerando acúmulos. Né. Mais à frente, né, nós vamos ver um pouco das consequências de acúmulos de condensado nas distribuições. Então, mais uma vez aqui, uma caldeira, né, operando a altas pressões, tem maior capacidade de armazenamento térmico e é capaz de lidar com cargas flutuantes. Então, o que é uma carga flutuante? Aqueles picos, né? Como eu comentei, sobre uma demanda em excesso. Se ela estiver trabalhando a alta pressão, ela consegue resistir mais. Se ela está trabalhando fora da sua faixa de pressão, principalmente na baixa, né? Na alta seria um risco operacional que geralmente não fazemos, mas na baixa, às vezes, se tomam decisão, na prática nós vemos isso, porém tem suas consequências. E aí, o risco de arraste, né, de condensado em excesso na distribuição de vapor. E, para utilizar, como já comentei, né, aí sim nós orientamos que se reduza a pressão. Tá? Então, qual é a ideia? A característica, né, física do vapor é que eu distribuo na alta e quando eu reduzo a pressão no ponto de consumo, a entalpia de evaporação ela tende a aumentar, ok?
ou a gente pode falar de uma forma coloquial, nosso calor latente, tá? E a tendência é eu ter mais disponibilidade energética no consumidor, tá? E também, como consequência, uma melhor qualidade de vapor, tá? Outro ponto também com a baixa pressão, né, a tendência é eu ter uma redução do flasheamento do condensado, que é pós-consumo do vapor. Eu vou drenar esse vapor, né, como condensado, e a diferença de pressão, né, vai me gerar um flasheamento. Então, se eu reduzir a pressão, eu consigo diminuir essa diferença de pressão e minimizo mais o percentual de flasheamento, tá? Não deixa de ser uma economia. Por quê? Esse flasheamento, ele vai seguindo toda a distribuição de retorno de condensado, né? A linha de retorno. E se eu tiver um tanque aberto para a atmosfera, por exemplo, né? É exatamente aquele vapor que a gente vê saindo do tanque, é exatamente o vapor flash, né? Não deixa de ser uma energia residual e essa energia poderia estar sendo mais bem aproveitada. Então, é um ponto aí de atenção para a gente, né, trabalhar a futuro. E agora entrando sobre a questão do layout, né? Falamos um pouquinho sobre o dimensionamento e agora falando sobre layout. Observe aqui, ó, que eu já coloquei um fluxograma de vapor um pouco mais complexo, né? O primeiro, ele foi bem simplório, esse já está mais complexo, ó, mas eu vou fazer um overview aqui para vocês. Ó. Aqui está a caldeira, né? A gente não vai focar nisso aqui hoje, e toda essa demanda aqui, ó, faz parte da casa de caldeira, porque aqui é o tanque, né? Aqui é um tanque de zerador, etc. Mas nós vamos focar onde? A partir da saída da caldeira e a conexão com um coletor de vapor ou um manifold de vapor, e vamos focar exatamente aqui, ó, distribuir, né? Distribuir. Então, isso aqui é mais uma realidade do que vocês vivem hoje, né? Obviamente, em seus comprimentos e suas organizações físicas, mas é onde nós vamos focar. Então, falando um pouco sobre o primeiro elemento, né, que é após saída da caldeira, né, que nesse caso do desenho é essa aqui, ó. As caldeiras ou caldeira, né? Qual é a ideia do coletor? É que ele seja um dispositivo para flexibilizar a sua distribuição. A função dele não é ser pulmão, tá? Antes de tudo. Porém, ele pode ajudar em algumas coisas. Por exemplo, se eu tiver algum tipo de arraste, né, de condensação vindo das caldeiras ou da minha caldeira, no coletor, ele tem que ter um dimensionamento para que eu também consiga minimizar esse envio, né, do arraste nas outras distribuições, tá bom? Então, a ideia é que ele tenha um ponto de dreno e que ele seja dimensionado para que qualquer tipo de arraste ou condensação em excesso já seja coletado e descartado. E também, então, ele tem essa função. E outra parte é que eu consigo organizar melhor a minha distribuição, né? Essa flexibilização, e você não fica refém de uma só saída, que caso aconteça qualquer detalhe na minha distribuição, imagine você parar imagine que eu só tenha essa tubulação saindo direto da caldeira, né? Qualquer detalhe operacional que eu precise fazer em algum equipamento ou área específica, eu teria que parar todo o meu vapor. E o distribuidor não. O distribuidor, ou coletor de vapor, você pode fazer várias saídas. Se você tem uma linha específica ou uma linha que vai ser muito demandada de manutenção, você consegue ter essas individualizações e flexibilização de operação. Tá? Um ponto para ficar atento é o seguinte, é sobre a formação de condensado que é gerada, né, durante a distribuição. Essa tabela, ela nos mostra a formação inicial, né, numa tubulação isolada, ok?
Então, referente à pressão, vamos supor aqui que a nossa caldeira trabalhe a 8 bar e meio, né? A uma tubulação de 6 polegadas, eu vou ter aproximadamente 31,7 quilos, né, horários, para cada 30 metros de comprimento. Tá? Então, para cada tubulação, né, ou cada tamanho, obviamente, a sua condensação vai ser maior, porque a área de troca é maior. Porém, observe que isso é porque está isolado. Se não estiver isolada, né, nós vamos falar um pouco melhor aqui, ó. Tem essa tabelinha aqui, que a gente fala o quê? Ó, de perdas, né, em watts por metro, quando eu não tenho isolamento, né, em tubulações de aço, só que ele coloca aqui uma temperatura ambiente de 20 graus, aqui na minha realidade não seria essa, né? Aqui a realidade é 30 graus, onde eu estou, 27, 30, mas sim, no Brasil nós temos regiões que chegam até menos que isso, né? E ele comenta aqui o seguinte, ó, um diferencial de temperatura, né, entre a minha temperatura do vapor e o ar. Exemplo, se eu estiver distribuindo a 10 bar, teoricamente eu vou ter 180 graus de temperatura de vapor saturado, ok? Mas a minha temperatura externa é 20 graus, então o meu delta é 160. Então, eu venho aqui, ó, e dependendo aqui em milímetros, né, meia, 3/4, 1 polegada, vamos supor de 3 polegadas. Observem que a 10 bar, uma tubulação de 3 polegadas, se não estiver isolada, eu vou ter aí uma perda de 918 watts por metro de tubulação, tá? Observe que é uma perda bem interessante. Obviamente, aqui é possível só fazer as conversões e a gente pode relacionar com quilos de vapor, tá? Para poder até suportar vocês num payback de um investimento de isolamento térmico, por exemplo. Né? Mas é bastante importante isso. Aqui um pouco mais, para dar um pouco mais de visão, né? Para a gente mais palpável, né? Uma tubulação de 1,5, né? Em termos práticos, ele está falando aqui que isolada a perda seria 80 watts, não isolada 535. Ele coloca aqui em formas de, tecnicamente isso aqui está quase extinto, né? Lâmpadas de filamento, mas para você ter uma ideia da perda, né, comparativa de isolada e não isolada. Então, existem dispositivos, né, que podem ser tratados na nossa distribuição. A tubulação em si são os isolamentos rígidos, né, são mais viáveis, porém, para as válvulas, purgadores, né, essa parte de acessórios, existem também os isolamentos flexíveis, né, são indicados por quê? Porque geralmente válvulas, filtros, purgadores são dispositivos que necessitam de manutenção. E se a gente faz isolamento físico, né, rígido, geralmente acaba sendo uma barreira, né? Você faz o rígido, instala pela primeira vez. Depois que você começa a fazer os ciclos de manutenção, praticamente em termos práticos, né? Quem vai mexendo, abre e fecha, depois de, acho que na segunda manutenção, já não instala mais e as válvulas ficam todas descobertas, né? E esses isolamentos flexíveis, eles são como uma roupa, né? Você abre e depois fecha e facilita bastante isso. Então, é uma recomendação. Esse item também, nós podemos suportar vocês com cálculos de perdas, tá? Porque no caso de, ali nas tabelas anteriores, a gente falava de tubulação, mas nós temos levantado também as perdas por tipo de válvula e tamanhos, tá? Que é um pouco diferente devido à sua geometria. Então, ó, imagine aqui, ó, nós comentamos que a tubulação isolada, ela
ela também condensa. Lembra que nós vimos lá, né, anteriormente, acho que era 31,7 quilos, uma tubulação, acho que era de 3 polegadas, se me recordo bem, a 8,5 bar. Então, a condensação na tubulação ela vai ser inevitável, ok, pessoal? E ela vai ser em excesso se tiver sem isolamento. Então, é importante que esse condensado seja tratado, tá? E aí tem alguns conselhos, né? Que na distribuição, as tomadas de vapor, né? Elas nunca sejam por baixo, sempre pela parte superior. Por quê? Porque a condensação, como eu falei, ela vai ser inevitável, né? E aí, as tomadas secundárias, sempre pela parte superior. Esse conceito, estendendo um pouco do vapor, para ar comprimido segue a mesma lógica, tá? Que não deixa de ser gás e também vai ter também algum tipo de condensação, caso a gente não tenha algum tratamento lá na casa de geração de ar comprimido. Outro ponto também, ó, na distribuição, seriam as reduções. Ó. Sempre reduções excêntricas, não concêntricas. Porque, ó, como eu falei, é inevitável a condensação. Então, André, mas é feio. Infelizmente é feio, mas para a nossa distribuição é mais saudável que seja excêntrica. Mais na frente a gente vai entender o porquê. Então, as recomendações, ó. As reduções, né? Ter cuidado. Os filtros também, ó. Observe que os filtros, né? Filtros de linha, filtro tipo Y, principalmente, eles são elementos, né? Ou dispositivos que podem também acumular, ó. Podem não, estarão acumulando, é uma afirmação, né? Estarão acumulando condensado, tá? Então, a recomendação é que, se puder, girar ele para ficar como asa de avião, tá vendo? Para minimizar, principalmente diâmetros maiores, né? 2, 3, 4, 6, 8 polegadas, aí é que esse cesto aqui, ele se torna um grande acumulador. E toda a diferença de cota ascendente, ó, também vai acumular condensado, tá vendo? Esses são os detalhes que nós temos que ficar muito atento na nossa distribuição. Por que temos que estar atentos? Por causa desse item aqui, ó, Ariete, que, ó, em termos práticos, ó, visualmente, né, historicamente falando, né, um dispositivo, né, da época medieval, né, onde se usava para golpear, né, e abrir ou derrubar paredes, etc., de castelos. Então, seriam golpes, né? Em termos práticos, golpes, né? E o golpe de ariete, ele pode se formar de várias consequências, né? Tem o cálcio hidráulico, que é o meu condensado no decorrer da minha distribuição, ele vai aumentando, né, o seu volume. Se eu não for tratando esse condensado, ele vai aumentando o volume, até que ele possa se tornar um pistão. E aí, esse pistão ele vai estar à mesma velocidade do vapor. Só que aí ele é um pistão, né? Outro ponto também seria um golpe de arico por diferença térmica ou por choque térmico, né? Eu tenho algum tipo de derivação que me acumula um condensado, né? Um filtro Y que me acumula condensado. Aqui até casaria mais uma figura, que seria aquela diferença de direção, né? Principalmente para cima, né? Superior. Quando eu subo, também acumula condensado. E esse condensado, se eu vier com vapor, por exemplo, se a linha para, fica acumulado, fica acumulado. Quando eu volto ao meu fluxo de vapor, no meu regime operacional, esse vapor se encontra condensado e vai dar um golpe de ariete por diferença térmica. Detalhe,
tanto o martelo hidráulico como por diferença térmica, o som vai ser o mesmo. Vai ser um som metálico, como se estivesse metal com metal se chocando. Okay? E aqui está. Né? Por impacto. Então, imagine que eu falei anteriormente. Se eu não isolar, se eu não tratar, essas consequências do golpe de ariete, elas tendem a ficar mais evidentes na sua distribuição de vapor. E aí são as consequências. Isso é consequência de golpe, isso aqui é o interno do purgador, a boia foi atingida e ela foi implodida, né? Imagine aí você, o purgador, se a boia é atingida, o purgador já não flutua a boia, então ele já não drena e para o fluxo de condensado, então trava, né? Toda a questão de fluxo e possivelmente a performance do equipamento. Então, seguramente deve ter não só tido problemas de infraestrutura, né, de perdas aí, mas também de produção, né? O equipamento deve ter diminuído a performance. Então, fique atento a esses detalhes. Ó, válvula também, ó. Então, assim, não, porque a válvula é fraca. Não, não é isso. A válvula segue a norma construtiva da construção da distribuição de vapor e da aplicação. É porque o golpe que ele é muito mais forte do que a condição física. Tá? Não podemos ficar complacentes com essa situação. Se vocês estiverem aí com presença de golpes, né, fiquem atentos de tentar saná-los, porque é uma questão de tempo para fadigar mecanicamente o equipamento e a gente tem um problema maior, até com risco de vida. Né? Fiquem atentos. E aí, ó, o que é que podemos fazer? Né? Na questão do layout, a gente está falando da distribuição de vapor, né? O que é que temos que fazer? Nos pontos, né, chaves, temos que adicionar pontos de drenagem de condensado, ok? Então, geralmente, nas distribuições de vapor saturado, flutua entre 25 e 35 metros. Ah, André, mas eu tenho um trecho que está dando 40. Tem problema? Não vai ter problema, tá? O pior é você não ter ponto de drenagem. E também se recomenda, né, uma certa inclinação para que você suporte o escoamento, né, do próprio condensado que tende a ficar no leito da tubulação. Embora, né, este possa também ser levado pela velocidade. Mas o escoamento ele é facilitado se você também contempla uma inclinação dessa tubulação. E também, em termos de vapor superaquecido, como o nome já fala, o vapor está superaquecido, os pontos, né, as distâncias entre os pontos de bota coletora podem ser mais alargadas, entre 50 e 60 metros. Outro detalhe aqui, ó. Aqui é um exemplo, né? Geralmente, os condensados eu conecto numa tubulação principal, né, de condensado. Se puder, as tomadas serem feitas a 45 graus, no sentido do escoamento, você facilita também essa performance de escoamento. Outro ponto também é o seguinte, que esse dispositivo, que são os purgadores, eles fazem também com que a linha de retorno, ó, se eu tiver as botas corretas nos locais corretos e suas tomadas corretas nos pontos corretos, esses purgadores eles vão também facilitando o escoamento da linha de retorno, porque cada dispositivo desse serve para também pulsionar, né, a linha de retorno. Dando um pouco mais de detalhe, né, na linha, né, na bota, né, é importante que ela tenha uma certa altura, aproximadamente aí 200 milímetros, está bem dimensionado, né, a profundidade dela, né, que ela tenha na parte inferior um dreno, tá?
Cuidado que visualmente o desenho, esse dreno está próximo, mas geralmente as tubulações estão altas. A recomendação é que esse dreno esteja a um ponto de acesso, quer dizer, mais próximo, né, ao piso, para quê? Nos inícios, nos startups, esse dreno seja aberto, porque qualquer excesso, ele venha, né, ó, por inércia, sempre direto, né, e não vindo sobrecarregar ou até sujar o purgador, porque todo start pode vir algum tipo de sujeira que possa estar na tubulação. Okay? E até 3 polegadas, a sugestão seria essa, que o diâmetro da bota se coincide com o diâmetro da linha, tá? Em termos práticos. Já tubulações maiores, por uma questão de custo-benefício, né, a partir de 4 polegadas, você pode usar uma relação, né, que ele fala aqui de 25% menor. Na prática, geralmente um diâmetro menor. Só cuidado com tubulações muito grandes, né? Vamos falar 12, 14, 20. Aí você pode usar um pouco o cálculo aqui. Não necessariamente, se a tubulação é de 20, eu uso uma tubulação de 18. Pode ser bem menor, né? Por uma questão de custo-benefício, esse diâmetro possa ser bem menor. Mas, em termos práticos, 4, 6, 8 polegadas, um diâmetro menor também não seria mal-vindo. Mais uma vez, ó, um dreno na parte inferior, reforçando esse dreno seja o mais próximo, né, da operação, quer dizer, mais próximo ao piso, né, e na lateral o ponto de drenagem com o purgador. Outro detalhe, ó, ficar atentos a essas situações, né? Eu tenho a tubulação e ela finaliza aqui e tem um dreno, né? Lembrando que, se eu não adicionar nenhum tipo de drenagem para o purgador, que vai ser um dispositivo que vai manter automaticamente a drenagem, esse acúmulo de condensado vai ficar aqui, ó, e vai ficar presente aqui, e a tendência de ter golpes, né? Imagine aqui, ó, tem uma tomada de alimentação, a tendência de ter arraste e o equipamento sofrer com qualidade de vapor. Então, a sugestão seria as botas de final de linha. Chega no final de linha, uma parte para cima, outra parte para baixo. A parte inferior é muito similar à bota que nós já discutimos, coletora, tá? E na parte superior é a sugestão que se instale um eliminador de ar, né? Que seria um tipo de purgador termostático, porque nos finais de linha nós temos ponto de confinamento, né? O confinamento vai ser tanto de condensado, que vai ficar depositado na parte inferior, porém também a tendência de termos aqui um confinamento de ar no sistema. E aí esse ar ele tem que ser eliminado, ok? E essa é a sugestão. Aqui 2 tipos, aqui um pouco mais isométrico, aqui um pouco mais visual, né? Dá um pouco mais de propriedade. Outro dispositivo também que nos suporta na questão da distribuição de vapor são os separadores de umidade, né? São dispositivos mecânicos, né, que trabalham com base à física, são muito eficientes, não são providos de manutenção, obviamente, na parte inferior nós vamos ter um sistema de drenagem. Então, o sistema de drenagem, sim, vai sofrer manutenção conforme qualquer drenagem de purgador é necessário manutenção, mas o dispositivo separador não. Então, tecnicamente, o que é que nós temos? Uma redução de área, se você observar aqui, a tubulação tem um diâmetro, o corpo ele tem outro diâmetro, então tem uma redução de área, né, para exatamente eu ter uma redução de velocidade, e aí eu tenho uma alteração, né, quer dizer, uma redução também da energia cinética. É por esse princípio que eles funcionam. Com essa redução da energia cinética, né, a tendência é que eu consiga, obviamente a velocidade internamente diminui, e pela diferença de densidade entre vapor e o particulado de condensado, né, eu consigo fazer essa separação
este vai tender a ficar no final e o vapor segue mais seco. Um detalhe interessante é que, na distribuição, nós conversamos que no leito da tubulação existe a condensação. O separador de umidade, ele vai captar essa umidade que vem no leito, ok? Porém, ele tem um adicional. Ele vai também captar a umidade que vem pulverizada no vapor, tá? Então, assim, esse dispositivo, ele é de extrema importância a sua existência na distribuição de vapor, tá? De preferência, a montante das válvulas. Que tipo de válvula? Todas elas, de controle, redução de pressão, tá? Próximo aos equipamentos consumidores de vapor, porque ele melhora a qualidade do vapor. E isso é muito importante para esses dispositivos. Exemplo aqui, tá vendo? Eu tenho uma estação de redução, né, com filtragem, e o separador, geralmente eu instalo a montante dessas estações. Pode ser estação redutora, pode ser uma estação de controle, tá? E a função dele vai ser manter uma qualidade de vapor, e aí eu tenho aumento de vida útil desses dispositivos de uma forma generalizada. Tá? Observe que na parte inferior eu vou ter um purgador. Né? É necessário esse purgador para que automaticamente os condensados acumulados na parte inferior sejam drenados. Ok? E para a gente finalizar, né, a parte teórica, para a gente entrar aqui nas nossas discussões, né, eu mais uma vez coloquei aqui o nosso fluxograma e dando um pouco agora de ênfase após falar da teoria. Ó, então, ó, o que é importante ter na distribuição de vapor? Um manifold, né, um coletor de vapor, que nos dê flexibilidade. Às vezes eu posso ter 2 caldeiras, 3, e eu tenho 2, 3 entradas de vapor. A depender da minha organização, eu posso ter várias saídas, tá vendo? Várias distribuições. E eu dou flexibilidade operacional. Eu vou fazer uma manutenção geral na área 2, aqui é a área 1, aqui é a área 2. Eu fecho só a área 2. Não fico refém para as outras áreas. Outro ponto, observe aqui, a orientação, tá vendo? Separador de umidade antes de redutora de pressão. Separador de umidade. Separador de umidade. Tá? Não é sempre bem-vindo. Separador de umidade. Aqui, seguramente aqui possa ser um sistema de medição de vazão, talvez. Outro ponto, observe o seguinte aqui, nas derivações, né, sempre por cima, sempre por cima, sempre por cima. Observem aqui, derivação por cima, a alimentação a uma válvula de controle, separador a montante. Por quê? A tendência é formar condensado aqui, Se o processo para, condensa aqui. Quando ele volta a funcionar, por exemplo, esse condensado, se não existir o separador, ele vai bombardear essa válvula. Então, eu vou ter o quê? Uma diminuição de vida útil, vazamento em flange, vazamento em gacheta ou em haste de válvula de bloqueio. Ok? Então, se você estiver tendo uma frequência de vazamentos, né, rompimento de flange, seguramente vocês estão tendo problemas de condensado acumulado em distribuição de vapor. Observe, final de linha, vem a distribuição, vem se distribuindo, final de linha, eliminador de ar, ponto de dreno e retorno condensado. Sempre retorno condensado. Aqui também é interessante esse conceito aqui. Observe que ele não tem separador de umidade. Mas o que é que nós fizemos? Olha a orientação. Tomada por cima, a tubulação vem. E observe que com o separador, eu já botei uma curva e entrei direto para alimentar o equipamento. Porém, adicionei um separador. Sem separador, o que é que ele fez? Ele passou a tangente, segue direto a tomada, que está um pouco pequeno,
Abaixo da tomada de alimentação de vapor é que eu tenho um ponto de dreno. Então, a condensação fica embaixo e o vapor segue com qualidade para não bombardear as válvulas e alimentar o equipamento. Aqui também é igual, um pouco mais em cima está melhor de ver. Ó, tomada, eu sigo direto, saio pela lateral para alimentar o vapor, então eu não bombardeio com condensado os meus equipamentos, nem tampouco o consumidor, e dreno pela parte inferior, tá vendo? Aqui igual, tá vendo? Então, esses são os conceitos. E, obviamente, né, na distribuição, entre 25 e 35 metros, os pontos de drenagem, né, as botas de drenagem, para que essa qualidade de vapor ela seja mantida. Tá? Principalmente as botas de drenagem, tá vendo? Os equipamentos que estão mais longe da distribuição é quem vai sofrer mais com qualidade de vapor se a gente não manter essa qualidade, ok? Então, Rodrigo, a priori, pessoal, a priori seria isso, né? Em termos teóricos, e a gente pode seguir aí para as perguntas. Eu passei um pouquinho do estipulado. Pá, Rodrigo? sim, sim. Pá. É, obrigado, né, por esse tempo, para compartilhar seus conhecimentos aqui. Teve informações bastante valiosas, com toda certeza. Se o pessoal agora tiver perguntas, quiser adicionar no chat, a gente aguarda alguns minutos aqui para poder responder para vocês. Ou se alguém também preferir que a gente abra o áudio, é possível também. Se quiser falar, é bastante possível também. Exato. E aqui está o... Deixar o meu contato aí. Bem, seria isso. Se não perguntar é porque a apresentação foi bem dita, né, Rodrigo? Todos Exatamente, não tiveram dúvidas, exatamente, bem mas explicado. ficamos felizes por isso também. Show. Agradeço a participação de todos, a disponibilidade do André também de compartilhar. Eu que agradeço. E aguardamos vocês nos próximos webinars aí. Um excelente dia, boa semana ainda. Veio uma pergunta aqui, ó. Obrigado. Quando eu não tenho um eliminador de ar no final da linha, o que pode ocorrer? É, o eliminador de ar, na verdade, no final da linha é importante, né? Mas até reforçando esse assunto, é importante também que na distribuição da linha, no próprio decorrer da distribuição, também seja verificado essa condição de ter pontos estratégicos. Deixa eu voltar aqui na apresentação, no fluxograma. Estão vendo o fluxograma, né, Rodrigo? Sim, né? Sim. Então, o que acontece, pessoal? O eliminador de ar, no final de linha, aqui, ó, ele fica sendo, se eu não tiver, ó, fica sendo um concentrador de ar. Observe que eu tenho um equipamento próximo. Então, eu posso contaminar com ar o meu vapor, e o ar ele é um isolante térmico. Então, eu posso, imagine aqui, entrar ar, né, no meu equipamento térmico, e se ele ficar confinado no meu equipamento, eu posso ter uma queda de performance, né? Então, assim, além do final de linha, até ratifico o que eu comento, é que, obviamente, nesse fluxograma não é possível se ver, mas no isométrico, que você vai ver as diferenças de cotas, nos pontos mais altos da distribuição, nós também sugerimos que se coloque pontos similares a esse de tomadas de eliminador de ar. Tá? Por quê? Exemplo, eu paro a linha aqui, né? Vamos supor que eu parei essa linha toda aqui. Essa linha vai estar com ar. Né? Eu parei a caldeira, tive uma parada geral. Né? A linha toda vai estar com ar.
Então, o sistema ele tem que estar preparado para isso, tá? Obviamente, essa discussão ela se torna no momento do projeto, é um ponto que podem ser apoiados, mas não esqueçam do item eliminador de ar, não só eliminador de condensado, né, que seria a parte da drenagem. Eu vou Perfeito? adicionar umas informações aqui. O que a gente acaba recomendando é exatamente o que o André fala. Num projeto onde, como a gente às vezes não tem a real visão do layout, etc., a regra básica é eliminador de ar final de linha. E aí, depois, se você notou que algum ponto, e a pergunta também, né, complementando a resposta, é o que pode ocorrer? Eu vou primeiro encher o radiador, o trocador de calor, tudo com ar. E aí eu tenho que esperar o purgador, desde que ele também tenha a função de eliminação de ar, tirar isso ali para daí sim começar um aquecimento. Os Exato. pontos intermediários da rede, por mais que sejam pontos altos, às vezes ele não gera bloqueio e acúmulo de ar, porque o vapor vem chegando, vai empurrando o É ar para o final fluxo. da linha e está em fluxo. Por isso que a gente fala, a regra básica é final de rede. Achou algum ponto crítico, resolve pontual depois, né? Então, assim, essa é a visão Bermo, né? Que bem o que o André falou também nessa situação. E o problema maior e nós já pegamos essa situação, o cliente reclamou que ele botou um purgador termodinâmico na última máquina da linha, o ar todo ia para dentro do equipamento, o purgador termodinâmico ele é um mau eliminador de ar, ele não funciona para isso, e ele travava fechado com ar. Ele falou assim: toda segunda-feira tem que ir lá desrosquear a tampa para tirar o ar, depois começa a sair vapor, eu fecho de novo e funciona a semana toda. Então, esse é o efeito. Eu acabo, dependendo do tipo do purgador, demorando para iniciar o aquecimento da máquina, ou eu gero zonas de acúmulo de ar dentro do próprio radiador, muitas vezes, e eu perco área de troca e diminui a eficiência. Esse é um É grande isso aí. detalhe. Uma outra pergunta aí para o André responder, né? No caso de ter válvula de controle com diferentes pressões de saída, existe algum impacto nos purgadores? Posso interligar as linhas de condensado dessas válvulas com diferentes pressões? Bem, a resposta exata é depende. Tecnicamente, é bom a gente validar. Podemos dizer que sim e podemos dizer que não. Porque, exemplo, tá? Dependendo da diferença de pressão, se é muito grande uma da outra, nós podemos ter muito flash, por exemplo. Então, dependendo do seu diâmetro da linha de retorno, a gente pode ter um impacto de contrapressão, pressurização. Então, assim, depende, tá? Essa situação realmente tem que ser vista caso a caso. Porque, às vezes, talvez até você precise de duas distribuições de retorno condensado. Uma de altas pressões e outra para as baixas pressões. Mas tudo depende. Mas ótima pergunta, viu? Ótima pergunta. É, Rodrigo, é isso? Mais algum exata, adicional? exatamente. Adicionando ali, se tu conseguir voltar onde tem o layout da rede com as inclinações, voltar Volto aquele slide, eu só quero chamar ao do atenção para um slide, né? ponto lá. Onde tem o Tá, layout de rede com as tubulação inclinada ali. tá. Então, vamos voltar lá. Agora. Esse aí. Olha só, uma das coisas que a gente vem percebendo aqui ao longo do tempo, né, a questão das inclinações, dos pontos de drenagem, legal. Quando a gente começa a trabalhar com pressões diferentes, injetando o condensado na mesma linha de retorno, a gente tem sugerido essa entrada de condensado pela parte superior com angulação de 30 a 45 graus. Porque por mais que eu tenha pressões diferentes, se eu estiver injetando aí nesse ponto onde está o laser dele hoje, está vindo a linha de alta, 10 bar, e eu tenho vários consumidores lá atrás, por exemplo, de 2 bar injetando nessa rede, essa angulação ela gera o efeito Venturi, ela ajuda a arrastar o condensado de baixo. Quando você entra 90 graus, teoricamente o condensado vai bater no fundo e vai metade para cada lado. Isso na teoria, né? Então ele vai acabar represando o condensado de baixa pressão e vai, né, dar favorecimento de fluxo para o condensado de alta. Então essa inclinação ajuda nessa angulação. Agora um grande detalhe, o que o André falou muito bem, o flechamento dentro do retorno de condensado. Eu preciso dimensionar essa rede para uma determinada pressão, então as perdas de carga,
para baixas pressões. Então, se eu tenho consumidor de 2 bar, eu tenho que dimensionar minha rede de retorno de condensado no máximo dos máximos a 1. Ou seja, minha tubulação fica cada vez maior e ela fica mais cara. E às vezes você pode ter problemas, né? Porque você vai botar 1 bar para um monte de flash de alta pressão, onde às vezes você só tem um consumidor pequeno de 2 bar, aí vamos botar em números, você tem 10 toneladas vindo com 10 bar de pressão de condensado lá, das linhas de 10 bar, e você só tem 500 quilos de 2 bar. Vale mais a pena você fazer uma linha de retorno de condensado, né? Individual para a linha de 2 bar. Por isso que o André falou muito bem, depende. Né? Analisar custo, analisar projeto, analisar detalhe. Então, às vezes, obviamente, você pode juntar tudo, mas você vai ter que trabalhar com pressões extremamente baixas, o que dão tubulações grandes e um custo de instalação muito mais alto. Esse é o pequeno detalhe. Desculpa, né, adicionar essas... Show de bola? Mais alguma pergunta aí? Eu vou botar para o final. Não, nesse momento... Opa, acabou de chegar mais uma aqui, ó. Quando eu tenho purgadores dando passagem, eu aumento a pressão no desaerador e o que pode ocorrer nesse caso, a bomba não consegue alimentar a caldeira. Quer comentar, André? Quando eu tenho um purgador dando passagem, eu aumento a pressão do desaerador. O que pode ocorrer nesse caso, a bomba não consegue alimentar a caldeira. Bem, tecnicamente é o seguinte, tecnicamente o desaerador ele vai estar pressurizado, né? Você está tendo vazamento de vapor e vai vir um excesso de vapor na linha de retorno, perfeito? Vai chegar no desaerador, né? Tecnicamente, o que é que vai acontecer? O desaerador geralmente tem uma válvula de segurança, esse sobreexcesso vai ficar abrindo a válvula de segurança para proteção da pressão do próprio tanque desaerador, tá? Agora, sobre a bomba, se eu entendi bem aqui é o seguinte, eu só tenho o desaerador, não tenho um tanque intermediário, né? Sobre a bomba de alimentação da caldeira, como eu tenho uma certa pressurização, o NPSH dela deve atender essa condição, né? Mais pressão no desaerador vai também proporcionar mais temperatura do condensado que vai alimentar a caldeira, né? Dessa água, tá? Aí tem que entender se a bomba vai suportar ou não, né? Mas tecnicamente se entende que o desaerador ele vai ter uma válvula de segurança e ela vai ficar abrindo, tá? Que é um sinal de alerta, né? Tem algo errado, ela vai ficar abrindo, porque a função dela é abrir em caso esteja algo errado. Porém, só reforçando, a função da válvula de segurança não é controlar a pressão do sistema, tá? Então, não sei se eu respondi, Rodrigo. Exatamente. E eu vou botar mais um detalhe. Ok, eu pressurizar o desaerador, eu estou ajudando o NPSH da bomba. Eu estou dando pressão na sucção, eu evito cavitação. Porém, se isso não estiver bem dimensionado, estiver muito no limite, você pode ter algum estrangulamento. Às vezes, você pode dar uma olhada nos filtros, né? Pode ter algum pré-entupimento, um pequeno entupimento nos filtros que muda a NPSH. Tudo que é perda de carga nessa sucção da bomba vai influenciar. E o que o André falou muito bem, se eu começo a subir a pressão do desaerador, automaticamente estou subindo a temperatura da água. E aí começa a danificar mais o selo da bomba, se isso estiver muito no limite. E vem um outro detalhe que eu também vou chamar a atenção, ok, eu tenho vazamento, estou jogando direto dentro do desaerador. A tua válvula de controle de pressão desse desaerador, que vai controlar o 0,2, 0,3 bar, essa válvula talvez não esteja funcionando de acordo. Porque ela tem que começar nesse momento, se estou vindo vapor vivo na linha de retorno de condensado por conta de vazamento, essa válvula tem que diminuir, tem que quase fechar, né? Então ela tem que fazer esse controle. Agora, se você está mesmo com a válvula de controle de pressão totalmente fechada e a pressão ainda subindo, você tem uma perda gigante de vapor vivo, e aí eu recomendo para você, a gente pode falar aí, nós temos um técnico que faz inspeção de purgadores, ele verifica, identifica onde é que estão esses problemas, a gente faz esse trabalho aí no campo também. Então, de novo, né? Pressão, válvula de controle de pressão pode não estar funcionando, posso ter algum entupimento do NPSH, pode alguma coisa nesse sentido, né? Além do vazamento excessivo, às vezes, dos purgadores. Fica esperto.
A gente pega muito bypass de purgador aberto por aí. Infelizmente, o Sim, operador quer acelerar o processo, quer garantir a entrega da produção, não sabe às vezes direito o que está fazendo, porque a função dele é produzir e não controlar vapor, e ele acaba abrindo o bypass e jogando um monte de vapor na linha. Pode ser outro problema seu aí. Mas exatamente. Perfeito. Boa, Rodrigo. Mais alguma pergunta? Não. até agora, não. Aguardamos mais uns instantes. Teve umas Perfeito. perguntas interessantes hoje aí. É Foi bacana. muito boas. Depois o André ele faz contato contigo, Euler, aí, para conversar sobre essa Uhum. questão do teu desvelador aí. Tá joia? Então, se alguém quiser contato também, estou mandando no chat aqui. Eu vou deixar o meu telefone, meu WhatsApp para contar também. Aí vocês podem entrar em contato comigo também, se for o caso, para uma questão técnica aí. É, E tem o contato do é. André também. Fiquem à vontade. Tá joia? Só reforçando, o Rodrigo exatamente é da nossa engenharia, tá? Então, ele pode nos suportar também muito bem, né? E, e a gente estamos juntos aí, eu trabalho em equipe. Pessoal, acho que é Exatamente. isso, Rodrigo. É isso aí. Encerramos um excelente webinar com excelentes perguntas aí. Obrigado pela Obrigado. disponibilidade sua de compartilhar conhecimento e obrigado pela disponibilidade do pessoal de atender ao webinar. Grande abraço a É, todos aí. obrigado, tchau para todos. Tchau, Rodrigo. Valeu.